Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar um novo dia na sua presença, meditando a palavra de Deus. Estamos dentro desta novena em preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo e assim queremos nos colocar na presença de Deus pedindo a intercessão da Mãe. Mãe que nos ampara, que nos protege, para que a gente permaneça sempre com os olhos fixos em Jesus e assim possamos ir descobrindo qual a nossa vocação, qual a nossa missão. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar nesse programa diário Uma Palavra para o Seu Dia. Ligue para nós 041 3221 6060. Depois que atender, tecle 1 para se tornar um associado e tecle 2 para deixar o seu pedido de oração. Reze conosco, reze por nós e conte sempre com a nossa oração. Obrigado também a todos que nos acompanham pelo Facebook, YouTube e WhatsApp. Vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Pegue sua Bíblia, vamos meditar a palavra. Hoje ela é retirada de Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 7. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus que toma a iniciativa para nos chamar. Mas é Jesus que nos chama dentro de uma realidade. Por que Jesus chamou os discípulos? Porque constatou a necessidade de um acompanhamento. Percebeu que sozinho já não conseguia dar conta das necessidades daquele povo. Muitas pessoas que vinham ao seu encontro, muitas pessoas que precisavam da cura, da transformação de suas vidas. E aí é interessante porque Jesus, sim que poderia atender a todos, mas Ele quer contar com a nossa ajuda. E é interessante também que é contar com a nossa ajuda mesmo dentro das nossas limitações. É Ele que nos dá o poder, é dele que nós recebemos a força. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Nós precisamos nos tornar discípulos do Senhor, ouvir o seu chamado e receber dele esse poder. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos direciona. Então, vamos projetando a nossa vida conforme a necessidade pela qual Jesus nos chamou. Muitas vezes nós queremos fazer outras coisas conforme as nossas vontades. Não, é tudo conforme a vontade de Deus, porque é Deus que nos chama, é Deus que nos envia para uma necessidade, para uma missão muito pontual. E é por isso que quando nós olhamos para os nomes desses discípulos, nós identificamos homens falhos, pecadores, mas ao mesmo tempo dispostos a uma mudança, dispostos a fazer o bem, a implantar o reino de Deus. Então nós precisamos olhar para eles assim como olhamos para nós hoje. Temos faltas? Com certeza que sim, mas a graça de Deus que é derramada sobre nós
faz com que a nossa vida seja transformada e nós vamos fazendo com que os nossos pensamentos, as nossas vontades sejam direcionadas para fazer o bem, para amar. Então nós precisamos olhar nesses pontos bem específicos. Jesus me chama hoje. Para quê? Qual é a minha missão hoje? Não precisamos buscar coisas para fazer. Precisamos fazer bem todas as coisas. No seu trabalho, na sua casa, na sua vivência pessoal com Deus e com as pessoas. Esse trato. É aí que Deus nos chama para viver a nossa vocação. Não é com coisas extraordinárias, quem sabe também, mas não só. Precisamos sim viver bem no ordinário da nossa vida. E nesse ordinário da nossa vida, tentar implantar o reino de Deus. Jesus diz: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas. Não é questão de discriminação, é questão de prioridade. A quem devemos atender antes? Dentro da sua casa, quem precisa ser atendido primeiro? No seu trabalho, quem precisa de uma orientação primeiro? E não tanto uma orientação de dizer o que tem que fazer e deixar de fazer, mas a atitude de conte comigo. Essa atitude de estar junto. Emprestar o nosso ouvido para que a pessoa fale, ou até mesmo o silêncio. O que nós podemos fazer por alguém hoje? Analise a sua realidade. Pense um pouco sobre a sua vida. E ao mesmo tempo, nesta oração, diga: Senhor, hoje eu vou me esforçar para atender tal pessoa, ou para sentar com tal pessoa e ouvi-la simplesmente. Projete um pouco da sua vida. Coloque isso como uma meta para ser alcançada hoje. E aí, indiretamente, nós estaremos anunciando o reino dos céus, porque o reino dos céus estará próximo de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.